E aí, tá incomodado com o silêncio? Antes que você passe esse vídeo pra frente, o tema da aula de hoje vai ser a linguagem do silêncio. Será que o diálogo aproxima as pessoas? Quer saber um pouquinho mais sobre o tema? Shhh, fica comigo em silêncio. Olá, classe! Não faça barulho, porque o tema da aula de hoje é a linguagem do silêncio. Shhh. Pois é, gente. Hoje eu quero explicar para você a importância do silêncio. Acontece com você de não suportar o silêncio? Quando você chega num ambiente com as pessoas e de repente fica tudo em silêncio, isso te incomoda? Pois é. Hoje eu quero explicar um pouquinho mais sobre o mistério do silêncio. Então vamos começar a aula explicando por que a gente tem muita necessidade de falar. Isso acontece porque quando a gente fala, a gente começa a preencher o ambiente de uma atmosfera que permeia o assunto pelo qual nós estamos conversando. Por exemplo, será que vai chover? Tá frio hoje, né? Esse tipo de comentário, ele vai criando uma atmosfera em que tanto a pessoa que fala como a pessoa que ouve, elas entram numa atmosfera na qual ela começa a pensar a respeito daquilo que se está conversando. E nesse momento, nós começamos a criar um isolamento para que a pessoa não invada o seu íntimo. Nossa, professor, mas como assim? Como assim? Eu vou te explicar. Funciona da seguinte forma. Quando você está em silêncio, você está deixando a pessoa livre para ela pensar do que quiser a seu respeito. Ela pode nem estar pensando a seu respeito, inclusive, mas quando você não está falando nada, ela está livre para ela pensar o que ela quiser. E isso passa a ser desconfortável porque muitas vezes você não lida bem com o que a pessoa vai pensar de você. Portanto, você começa a ter uma necessidade de criar uma atmosfera para desnortear aqueles pensamentos livres, vagos, e começa a direcionar um assunto. Então você começa a ter a necessidade de falar, explicar, colocar muitas vezes assuntos que não tem, não tem nenhum propósito em si, mas é muito melhor falar coisas vazias do que suportar o vazio de não falar nada. Nós fazemos isso porque ainda somos ignorantes internamente e não sabemos lidar com o silêncio. Então, esta aula eu quero te dar algumas dicas de como aprender um pouquinho a se comunicar através do silêncio.
estabelecer uma linguagem do silêncio. Como assim, professor? Será que isso é possível, professor? Sim, é possível. Nós já nascemos com a habilidade de se comunicar pelo silêncio. Veja bem, quando você estava no útero da sua mãe, você se comunicava com a sua mãe num silêncio total. A sua ação, os seus sentimentos interferiam diretamente nos sentimentos da sua mãe. E o que a sua mãe estava sentindo interferia diretamente em você naquela ocasião. E por todo o período de gestação, houve um diálogo entre vocês. E mesmo depois que você nasceu, quando você é bebê, o máximo que você sabe fazer é chorar, balbuciar. E impressionantemente, a mãe sabe o que o bebê está querendo dizer. Claro, um pouquinho de tentativa e erro também para aprender no começo, mas aos poucos vai se estabelecendo este diálogo. Então eu tô dizendo isso para mostrar para vocês que esse diálogo ele pode ser estabelecido, né? É um jeito, né, como você olha, é o jeito como você se coloca. Isso já está dizendo muito, muitas vezes até mais do que palavras. Veja bem, os amantes, quando estão envolvidos um com o outro, eles começam também a estabelecer uma comunicação não verbal. E o ápice da intimidade acontece quando não se há conversa. Quando realmente um está dialogando com o outro no silêncio. É aí que acontece a verdadeira intimidade. Porque no silêncio é a hora que você está despido de qualquer conceito que você tenha sobre si e sobre o outro. Você apenas está em silêncio. É apenas no silêncio que você tem a possibilidade de contemplar a realidade como ela é. É aí que você consegue perceber os detalhes que te chamam a atenção espontaneamente. Diferente de quando tem alguém falando, te chamando a atenção para algo. Quando alguém está falando, tá frio, será que vai chover? Ele está fazendo o quê? Ele está chamando a sua atenção para você ver se vai chover. Para você sentir se você está com frio, se você está com calor. Quando estamos no silêncio, é que nós estamos prontos para se apropriar da realidade. E é aqui que eu quero chegar na nossa aula, meus queridos alunos. Quando eu estou diante de você, completamente em silêncio, é aí que eu estou aberto para me impressionar com a sua presença. Por quê? Porque eu estou livre de qualquer pensamento, eu estou livre de qualquer condicionamento, de qualquer assunto que a gente venha estabelecer. Nesse instante do silêncio, é que eu percebo o quanto vale a pena estar aqui, o quanto não vale a pena. E é por isso, meus queridos alunos, que é muito difícil a gente ficar em silêncio. Porque, no fundo, nós temos nossos complexos. E nós tentamos camuflar esses complexos. A gente tenta fazer com que as pessoas não percebam o que realmente nós somos. Por quê? Porque nós não vamos saber lidar com as possibilidades das pessoas saberem exatamente o que estamos sentindo.
Então por isso vem a necessidade de falar. Falar, 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 falar. Quando a gente faz isso, nós estamos afastando um pouquinho as pessoas do nosso íntimo. Estamos afastando um pouquinho elas de se aproximar muito e de conhecer muito a fundo. Então, a moral da história da aula de hoje é que quando a gente quebra o silêncio, nós também quebramos um pouquinho da intimidade. Nós quebramos um pouquinho da aproximação e tentamos afastar a pessoa um pouquinho. Mas professor, me explica, porque sem o diálogo ninguém se entende, ninguém consegue se aproximar verdadeiramente. Sim, o diálogo ele é importante, sim. Mas o silêncio é tão importante quanto. Parar, elaborar o que você quer dizer, para que no fim você consiga traduzir o seu sentimento para o outro, é fundamental. Mas poucas vezes fazemos isso. Na maioria das vezes, as nossas falas são no intuito de camuflar, de desviar a atenção, de vomitar os nossos pensamentos, o que a gente acredita. Na tentativa de convencer o outro do que eu quero me convencer. E isso me afasta de mim e me afasta do outro. O exercício para essa semana é experimente o silêncio. Tudo bem, bata papo, dialogue, mas se permita por um instante também ficar em silêncio e contemplar a presença daquela pessoa. Apreciar a presença daquela pessoa. Deixar você livre para pensar o que você quiser dessa pessoa. E também deixar essa pessoa livre para ela pensar o que quiser de você. Daí você me conta nos comentários como que tá sendo a sua experiência. Tá bom, gente? Não vou falar mais nada. Silêncio.